Você já se perguntou por que algumas das mudanças mais importantes da nossa vida são também as mais dolorosas? E se eu te dissesse que essa dor, que a gente tanto tenta evitar, é na verdade um sinal de que algo incrível está prestes a acontecer? Hoje, eu quero te contar uma história sobre como um momento de crise pode ser o início de uma transformação poderosa. Se você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir, essa história é para você. Fique comigo e descubra como a dor pode ser o seu maior aliado na jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo. Era uma vez um jovem artista chamado Lucas, conhecido por sua paixão e talento em transformar o cotidiano em belas obras de arte. Suas pinturas eram um reflexo da sua alma, vibrantes e cheias de vida. Mas, com o tempo, algo mudou. A chama criativa que antes o impulsionava começou a enfraquecer. O que antes fluía com naturalidade agora parecia forçado, mecânico, sem emoção. Lucas se via preso em um ciclo de frustração, encarando telas em branco que zombavam dele, desafiando a encontrar a inspiração que parecia perdida para sempre. Ele tentava de tudo, longas caminhadas, novas técnicas, e até buscou refúgio na natureza, mas nada parecia funcionar. Cada tentativa de criar algo novo apenas reforçava a sensação de fracasso. Ele começou a se questionar se era realmente feito para ser um artista ou se todo o seu talento havia sido uma ilusão passageira. A ideia de abandonar seu sonho começou a ganhar força. Talvez fosse hora de aceitar que sua carreira como artista tinha chegado ao fim, e que deveria buscar uma vida mais estável, longe da angústia criativa que o atormentava. Mas essa decisão não era fácil. Lucas estava em um verdadeiro dilema. De um lado, o desejo de retornar à sua antiga glória, de encontrar novamente a paixão que o movia. Do outro, o medo de continuar fracassando, de se afundar ainda mais em um vazio que parecia sem fim. Ele estava em uma encruzilhada, sem saber qual caminho tomar, sentindo o peso de sua própria desesperança. Determinado a encontrar uma solução, Lucas decidiu não desistir tão facilmente. Ele mergulhou em sua busca por respostas, tentando reavivar a chama criativa que um dia o definiu. Mas a cada tentativa, o resultado era o mesmo: o vazio. Ele passou noites em claro, tentando capturar em suas telas as emoções que antes fluíam livremente. Mas tudo o que conseguia era uma série de obras sem vida, sem alma. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A frustração crescia como uma sombra, perseguindo Lucas em cada passo que dava. Ele buscou conselhos de outros artistas, leu livros sobre criatividade, e até tentou se desconectar completamente, na esperança de que a inspiração retornasse naturalmente. Mas nada parecia surtir efeito. A angústia só aumentava, como se cada pincelada o afastasse ainda mais do artista que ele costumava ser. Foi durante uma dessas noites solitárias, em meio ao silêncio de seu estúdio, que Lucas começou a refletir sobre o verdadeiro significado de sua crise. Ele se perguntou se sua perda de inspiração era apenas um sintoma de algo mais profundo. Talvez, pensou ele, o problema não estivesse na falta de criatividade, mas sim na necessidade de uma transformação interna, uma mudança que ele vinha resistindo há muito tempo. Lucas começou a perceber que a vida é feita de ciclos, e que, assim como a natureza, ele também precisava passar por um processo de renovação. Ele lembrou-se das árvores no outono, que perdem suas folhas para depois renascerem na primavera, mais fortes e vibrantes. Talvez sua crise criativa fosse exatamente isso, um período de inverno necessário para que ele pudesse se renovar e evoluir como artista e como pessoa. Essa ideia, embora reconfortante, não diminuiu a dor que sentia. A transformação, percebeu Lucas, não era um processo fácil. Exigia abandonar antigas certezas, enfrentar medos profundos e estar disposto a deixar para trás quem ele pensava que era. Ele entendeu que a resistência à mudança estava prolongando seu sofrimento, e que a única maneira de superá-lo seria aceitar o desafio da transformação, mesmo que isso significasse atravessar um período de incerteza e dor. Cada dia que passava, Lucas enfrentava novos desafios. Ele teve que lidar com a crítica interna, que o fazia duvidar de si mesmo a cada tentativa de criar algo novo. Ele também se deparou com a solidão, sentindo-se isolado em seu processo de autodescoberta. Mas, ao mesmo tempo, começou a perceber pequenos sinais de mudança. Ideias que antes pareciam inatingíveis começaram a surgir, ainda tímidas, mas presentes. Era como se, aos poucos, sua alma estivesse acordando de um longo inverno. E assim, a jornada de Lucas continuou, com altos e baixos, vitórias e derrotas. Ele começou a aprender que o caminho da transformação era doloroso, mas que cada desafio superado o aproximava mais da versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Essa era a lição que ele começava a internalizar, que a dor da transformação era, na verdade, o prenúncio de um novo começo.
Em uma dessas noites de introspecção, enquanto Lucas estava imerso em seus pensamentos, algo dentro dele finalmente se quebrou, ou melhor, se abriu. Era como se, naquele momento, ele tivesse finalmente aceitado a verdade que vinha evitando. A transformação pela qual estava passando era inevitável, e lutar contra ela só prolongaria seu sofrimento. Foi então que, de repente, ele teve uma visão clara. Ele lembrou-se de uma fênix, a ave mítica que renasce das próprias cinzas, mais forte e poderosa do que antes. Lucas percebeu que, para se transformar, ele também precisaria deixar uma parte de si morrer. Esse eu antigo, preso em medos, inseguranças e velhas certezas, precisava ser liberado para que um novo eu pudesse emergir. Com essa clareza em mente, Lucas decidiu fazer algo que sempre temeu: pintar uma tela totalmente diferente de tudo que já havia criado. Ele pegou uma nova tela, mais ampla do que o usual, e, sem esboços ou planos, começou a pintar. Deixou suas mãos serem guiadas por algo maior do que ele mesmo, sem se preocupar com o resultado. Ele pintava com a alma, deixando cada emoção reprimida fluir para fora, como se estivesse finalmente libertando todo o peso que carregava. Horas se passaram, mas Lucas não sentiu o tempo. Estava completamente imerso naquele processo catártico. Cada pincelada era uma pequena liberação, cada cor uma emoção revelada. E, à medida que a pintura tomava forma, algo mágico aconteceu. Lucas sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de paz interior. Não era apenas o ato de pintar que o tocava, mas a compreensão de que estava, finalmente, abraçando sua transformação. Quando terminou, exausto mas aliviado, Lucas se afastou da tela e a observou. O que viu não era apenas uma pintura, mas um reflexo de sua própria jornada. A tela mostrava uma figura abstrata, nascida do caos e da escuridão, mas que ascendia em direção à luz, como se estivesse renascendo. A imagem era poderosa, crua e autêntica, exatamente como Lucas se sentia naquele momento. Ele percebeu, com uma clareza que nunca teve antes, que a transformação é dolorosa porque exige que confrontemos as partes mais sombrias de nós mesmos. Mas essa dor não é um sinal de fracasso, é o sinal de que estamos crescendo, evoluindo para uma versão mais verdadeira de nós mesmos. Naquele momento decisivo, Lucas compreendeu que a crise que enfrentava não era um inimigo, mas um aliado, que o guiava para um novo patamar de sua arte e de sua vida. A partir desse momento, Lucas decidiu abraçar sua dor, não como um fardo, mas como um combustível para sua criatividade. Ele entendeu que, ao aceitar a transformação, ele estava se permitindo renascer, assim como a fênix. E, com isso, veio uma profunda sensação de liberdade e renovação, como se as correntes que o aprisionavam finalmente tivessem se quebrado. Após aquela noite decisiva, Lucas começou a ver o mundo com novos olhos. O artista que antes se sentia perdido e esgotado agora estava cheio de uma nova energia, como se tivesse redescoberto não apenas sua criatividade, mas também a si mesmo. Cada nova obra que criava era uma celebração de sua jornada, um testemunho da transformação que havia atravessado. As pessoas ao seu redor começaram a notar a mudança. Seus amigos, que antes se preocupavam com sua tristeza e falta de inspiração, agora viam nele uma luz renovada. Seus trabalhos, antes sombrios e sem vida, agora pulsavam com uma intensidade e uma profundidade que iam além da técnica. Lucas passou a ser reconhecido não apenas como um artista talentoso, mas como alguém que conseguiu transformar sua crise em uma poderosa fonte de inspiração. Suas obras começaram a ser expostas em galerias importantes, e o impacto delas era inegável. Cada pintura contava uma história de renascimento, e as pessoas que as viam sentiam-se inspiradas a enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação. Mais do que isso, a transformação de Lucas começou a influenciar aqueles ao seu redor de maneiras inesperadas. Seus amigos, familiares e até mesmo desconhecidos que conheciam sua história passaram a refletir sobre suas próprias vidas. A jornada de Lucas tornou-se um exemplo vivo de como a dor e as dificuldades podem ser portais para o crescimento e a mudança. Muitos começaram a encarar seus próprios desafios com uma nova perspectiva, reconhecendo que, às vezes, é preciso enfrentar a escuridão para encontrar a luz. Com o tempo, Lucas percebeu que sua missão como artista havia mudado. Não se tratava mais apenas de criar belas obras de arte, mas de usar sua experiência para inspirar os outros a abraçarem suas próprias transformações. Ele começou a dar palestras e workshops, compartilhando sua história e incentivando as pessoas a não temerem a dor que vem com a mudança. Lucas se tornou um catalisador de transformação para muitos, ajudando-os a ver que, assim como ele, eles também poderiam renascer mais fortes das cinzas de suas crises. A mensagem que Lucas transmitia era clara: a transformação é inevitável, e embora possa ser dolorosa,
ela nos leva a lugares que jamais imaginaríamos. Ao aceitar esse processo, podemos nos redescobrir e criar uma vida que seja verdadeiramente autêntica e significativa. Lucas aprendeu que a dor que ele tanto temia era, na verdade, o início de uma nova fase. Uma fase em que ele não apenas voltou a criar, mas se tornou a melhor versão de si mesmo. Assim, Lucas seguiu em frente, vivendo e criando com uma paixão renovada, sabendo que sua jornada de transformação era um exemplo poderoso para todos aqueles que, como ele, estavam em busca de significado e propósito em meio às adversidades. E com cada nova obra, ele celebrava o fato de que, às vezes, é preciso atravessar a dor para emergir em uma vida de verdadeira realização e plenitude. Lucas, agora em paz consigo mesmo, sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas ele tinha encontrado um novo sentido em cada passo que dava. Ao encerrar suas palestras ou exposições, ele sempre compartilhava uma última reflexão com o público, uma mensagem simples, mas profunda. Todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece nos desafiar além dos nossos limites. Momentos em que a dor é tão intensa que pensamos em desistir, abandonar nossos sonhos e nos conformar com uma vida medíocre. Mas, nesses momentos, precisamos lembrar que a dor não é um inimigo. Ela é, muitas vezes, o que nos empurra para além das nossas próprias barreiras, forçando-nos a crescer e a nos transformar em algo maior do que jamais imaginamos. Assim como a fênix renasce das cinzas, nós também temos a capacidade de renascer das dificuldades que enfrentamos. A transformação pode ser dolorosa, mas é através dela que descobrimos nossa verdadeira força, nosso verdadeiro potencial. E quando aceitamos essa dor como parte do processo, emergimos mais fortes, mais sábios e mais alinhados com quem realmente somos. Portanto, se você está enfrentando um desafio, uma crise, ou se sente perdido em sua jornada, lembre-se, essa dor é o início de algo novo. Não fuja da escuridão, pois é nela que você encontrará a luz. E, acima de tudo, nunca subestime o poder da transformação, porque, no final, é ela que nos torna quem estamos destinados a ser. Com essas palavras, Lucas deixava o público em um silêncio reflexivo. As pessoas não apenas ouviam sua história, mas sentiam-na em seus corações, reconhecendo seus próprios desafios na jornada de Lucas. E assim, o ciclo de inspiração continuava, à medida que mais e mais pessoas se conectavam com a mensagem de esperança e resiliência. E, no final, quando Lucas se despedia, o que ficava era uma poderosa mensagem, a de que todos, em algum momento, precisarão enfrentar suas próprias crises, e ao fazê-lo, terão a oportunidade de se transformarem em suas versões mais autênticas e poderosas. A jornada de Lucas, assim, se tornava um farol para todos que buscavam sentido e propósito em meio às tempestades da vida, iluminando o caminho para uma vida de verdadeira realização e plenitude. A transformação é dolorosa, mas é o caminho para o nosso verdadeiro eu. Abrace a mudança. Renasça das cinzas. Seja sua própria fênix. Você se sente preso em um ciclo de emoções negativas? Ansiedade, medo, insegurança te paralisam e te impedem de viver plenamente. Parece que você já tentou de tudo, mas nada funciona de verdade? A frustração aumenta a cada dia que passa, te deixando cada vez mais distante dos seus sonhos e da vida que você tanto deseja. E se eu te disser que existe um caminho para se libertar dessas amarras emocionais? Um método eficaz, testado e aprovado por milhares de pessoas que, assim como você, buscavam uma transformação real. O Box Transformação Emocional é uma coleção completa e incrível de e-books que vão te guiar, passo a passo, na jornada de cura e libertação emocional. Você vai aprender a dominar a ansiedade, superar a depressão, fortalecer sua autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis e, finalmente, alcançar a felicidade e paz interior que você tanto busca. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo rumo à vida leve, feliz e realizada que você merece. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais.